Olá, amigos do canal ASA. Meu nome é Peter Biondi. Eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos começar com a Azul. A Azul recebeu a aprovação da Justiça Americana para receber um financiamento de 1,6 bilhão de dólares, enquanto avança com seu plano de reestruturação. Ela também formou um acordo com a arrendadora de aeronaves Aerocap, que deverá trazer mais de 1 bilhão de dólares em economia. Esse tipo de financiamento é chamado Debtor in Possession, e esse tipo de financiamento ele é específico para empresas passando por uma reorganização pelo Chapter 11. Esse tipo de financiamento ele tem que ser pago antes de outras dívidas e tem juros bem mais altos para compensar os riscos. Os juros da Azul podem chegar a 12% ao ano, com um aumento de 2% ao ano, se ocorrer algum atraso. E existem empresas especializadas nesse tipo de serviço, nesse tipo de financiamento. E esse tipo de financiamento ele é fundamental para mandar uma mensagem aos fornecedores que a empresa vai se manter operando. A Azul também anunciou a devolução de duas aeronaves A330-900 que eram provenientes da Ásia. Só para lembrar, a Azul começou a operar esses widebody em 2014. E a grande pergunta que a gente faz, né, como é que as empresas vão pagar isso, né? Receber dinheiro desses tipos de financiamento é uma coisa, pagar isso é diferente. Então a pergunta é quando as empresas aéreas no Brasil vão começar a lucrar, né? Porque tem que lembrar que, embora a pandemia causou alguns problemas, muitos problemas já vinham antes. A dificuldade de se ganhar dinheiro no Brasil com empresas aéreas é uma coisa que já vem de algum tempo. E lembre uma coisa, né? Financiamento não é dinheiro, e sim dívida. Você vai ter que pagar em juros altos. E lembrando, né, que as condições que causaram esses problemas nas empresas ainda estão aí, que é o dólar alto, dívidas em dólar, o IOF agora, a economia, poder de compra da população em muitos lugares ainda é muito baixo. Vamos ver agora como fica essas tarifas, como fica a economia, porque presença do passageiro corporativo é muito importante. Então, as companhias têm que estar indo bem, a economia tem que estar indo bem. E a competição muito forte. Pode esperar que a competição não só dentro do Brasil, também a competição internacional. É muito difícil, é um mercado muito difícil. Então, esse é o problema. Pegar esse dinheiro de financiamento é uma coisa. Ter uma estratégia para pagar esse dinheiro com esses juros altos é outra coisa. Então, vamos torcer para que dê tudo certo, mas é um mercado difícil, companhia aérea no Brasil. Agora, uma muito interessante da área de aeroportos, né? Uma das maiores arenas de eventos do país será construída em uma área de 27 mil metros quadrados dentro do sítio do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, através de uma subconcessão da Fraport. A abertura está marcada para março de 2026 e terá, além de shows, a arena será usada também para feiras, eventos, congressos, festas e até casamentos. O espaço é modular e poderá ser ajustado para diferentes formatos e tamanhos. Chama Projeto Fly 51 e terá capacidade para até 20 mil pessoas. E eu queria comentar essa notícia porque aqui no aeroporto de Atlanta eles realmente têm um desses centros de convenções, que é o único centro de convenção ligado a um aeroporto no mundo. Aqui ele chama Georgia International Convention Center e é o único centro de convenções do mundo ligado diretamente a um aeroporto. O que nós temos aqui tem quatro hotéis a 5 minutos andando. Você vai do hotel para o centro de convenções, amplo estacionamento, são 2 mil vagas de estacionamento, e aqui tem encontros de área financeira, área de saúde, convenção de igrejas, tem uma convenção de uma igreja aí no fim do mês, feiras de emprego, teve uma feira de emprego muito interessante, as pessoas voavam no aeroporto e 5, 10 minutos estavam lá no centro de convenção e voltavam, já pegavam um voo direto, né?
Muitas conferências do aeroporto são nesse centro de convenção. Tem capacidade até de eventos esportivos. Tinha um dos times da cidade aqui, tem condições dele ser adaptado até para encontros esportivos. O daqui de Atlanta ele comporta até 14 mil pessoas, né? Então, essa é a grande pergunta, né, dos aeroportos, modificando o tipo de negócios, né? Um amigo ele era muito contra. Ah, os aeroportos vão virar shopping center, mas é a realidade do mundo hoje, né? Só para você ter uma ideia, o aeroporto de Munique oferece esqui no gelo, o de Zurique tem aluguel de bicicleta, Kansai tem roda gigante, tem um shopping center, Abu Dhabi tem os sleep pods para os passageiros dormir. Então fica aquela coisa, né? O aeroporto devia ser um shopping center, mas é o que está acontecendo. O modelo de negócio dos aeroportos estão mudando. Aqui em Atlanta, por exemplo, uma boa área do aeroporto é arrendada para empresas que têm escritórios. Eles têm interesse em ter escritórios na área do aeroporto, né? Eu lembro que a Embry-Riddle University, onde eu estudei, parte do terreno da escola pertence ao aeroporto de Daytona Beach, que arrenda para a escola. Então, esse é um novo modelo de negócio, né? Você tem um aeroporto, você pode usar muito mais do que apenas para embarcar passageiros. Então, eles estão aproveitando essas fontes de renda do aeroporto. Você vê, por exemplo, aqui tem muitas igrejas que são escolas durante a semana. Você vê aquele prédio bonito, enorme, quase desperdiçado durante a semana, né? Então, muitas igrejas usam o prédio para fazer escola. Por exemplo, Daytona Beach atraiu várias indústrias de manutenção para operar no aeroporto. Você vê, a United tem um centro de manutenção no Galeão. Em Munique tem um supermercado dentro do aeroporto. E não é mais caro, não. É um supermercado para as pessoas que trabalham no aeroporto. Eles vão lá, compram os mesmos preços do outro supermercado, já vai para casa, não precisa passar no supermercado para comprar. Eles fizeram um supermercado também para as pessoas que trabalham no aeroporto, né? Então, é muito interessante esses novos modelos de negócio de aeroportos e muito interessante essa iniciativa da Fraport de ter esse centro de convenções ali do lado do aeroporto. Então, é uma iniciativa muito interessante. Por exemplo, você vai assistir um concert, você só chega no avião ali, meio-dia, o concert é 7 da noite, você já está ali do lado do aeroporto, né? Então, muito interessante a iniciativa. Agora, da Embraer, né? O CEO da Embraer alertou que as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos poderiam aumentar o custo de uma aeronave regional em até 9 milhões de dólares. Ele manifestou dúvidas sobre a disposição dos clientes para arcar com esses custos adicionais. A situação é séria e pode causar até a interrupção na produção de aeronaves. A Embraer havia mitigado a tarifa de 10%, mas agora a situação ficou muito mais difícil. Os Estados Unidos representam o maior mercado para o modelo E175 da Embraer. E a incerteza gerada por essas tarifas pode ter um impacto significativo nas operações da Embraer. Então a situação está crítica, a Embraer está buscando maneiras de resolver esse problema. E em meio de toda essa situação, né, a Embraer anunciou um investimento de 500 milhões de dólares nos Estados Unidos nos próximos 5 anos. A Embraer já gera 12 mil empregos nos Estados Unidos e a linha de jatos leves Phenom é fabricada nos Estados Unidos, em Melbourne, na Flórida. O Tucano é montado em Jacksonville. Um grande interesse hoje da Embraer, ela trouxe o KC-390 Millennium para demonstrações aqui nos Estados Unidos. E a ideia seria até montar uma linha de produção aqui nos Estados Unidos, se ela conseguisse vender esse modelo de avião para a Força Aérea Americana. Haveria uma possibilidade aí, talvez, até de 270 aeronaves KC-390. Então, os interesses são muito maior apenas do que os aviões regionais também. Se esse modelo militar pudesse for vendido aqui nos Estados Unidos, e é muito importante. Então, no meio de toda essa briga tarifária, temos que ver como é que vai ficar essa situação desses novos contratos, né? Então não é só por tarifas, mas será que isso pode afetar de algum jeito esses contratos da Força Aérea Americana? Então isso é muito importante. E o problema pode agravar com a investigação agora dessa Lei 301 de Comércio dos Estados Unidos, que foi lançada essa investigação, e essa lei está sendo usada contra a China. Só para ter uma ideia, ela está sendo usada para impor mais taxas, cotas e restrições de importação e exportação contra a China. Então, só para ter uma ideia como é sério esse tipo de investigação da Lei 301 de Comércio.
Em maio de 2025, o Departamento de Comércio americano impôs restrições de importação de motores e outras tecnologias para a Comac da China. Agora, em julho, já acabaram essas restrições, já estão voltando a entregar, mas olha como é poderoso o poder que você tem. Você pode evitar mandar peças, limitar exportação de peças na área de aviação, né? Então é muito importante manter um bom relacionamento e a palavra-chave nessas situações é diplomacia, né? Então, muitos interesses aí e precisa ter muito cuidado nessa situação, usar sabedoria e diplomacia. E já ligado a isso também, uma outra história interessante, né? Que foi uma vitória para a indústria aeroespacial americana e europeia, porque os Estados Unidos anunciaram um acordo comercial com a União Europeia, isentando aviões e partes de aviões de tarifas. O acordo contou com o lobby da NBAA, National Business Aviation Association, e a GAMA, que é o General Aviation Manufacturers Association. E esse acordo retira a tarifa de 10% que tinha sido anunciada anteriormente. Nesse acordo, a União Europeia terá que importar 750 bilhões de dólares em petróleo, gás, combustível nuclear e semicondutores dos Estados Unidos, em troca desse acordo de não ter tarifas nessa área aeroespacial. E é interessante, né? Porque esse acordo é uma volta a um acordo que teve em 1979, que zerava as tarifas, e esse acordo trouxe mais de 104 bilhões de dólares em benefícios para a economia americana. Então é muito importante nessas horas, eu já falei, diplomacia, eu até coloquei definição de diplomacia. É a prática de conduzir negociações e manter relação entre os estados de forma pacífica e cooperativa, promovendo interesses mútuos e a manutenção da paz. É a arte do possível. Então, eu que já tive que fazer muito isso, eu estudei com conflict management, né, gerenciamento de conflitos. Então é muito interessante, sabe? Muitas vezes para mim resolver o problema, eu tirava os exaltados do lado, daí eu conseguia resolver o problema, né? Então é muito importante que tenha algum tipo de mediação aí para ajudar o Brasil. Você vê, fizeram com a Europa, deu tudo certo, está feito o acordo e eles vão continuar aí. Então vamos ver aí como é que fica daqui para frente. Agora, uma interessante, né? Em uma carta endereçada ao CEO da Delta, eu comentei esse assunto semana passada sobre inteligência artificial, né? Então, em uma carta endereçada ao CEO da Delta, essa é uma repercussão da notícia da semana passada. Alguns senadores americanos eles querem saber que tipo de informação a Delta está usando através da inteligência artificial para individualizar o preço das passagens e ter mais lucros. Os senadores chamam essa ideia perigosa e predatória. Essa prática pode envolver quebra de privacidade e aumento do preço das passagens. E até para famílias, né, que hoje já estão no limite, então, os senadores estão querendo saber como isso vai funcionar. Eles falam, né, que esse sistema acharia o ponto da dor, que é exatamente aquele preço que você pagaria. A partir daquilo você não pagaria. E isso pode afetar muita gente que compra passagens aéreas. Então, tudo ainda está um pouco mal explicado. A Delta alega que está apenas usando o comportamento do passageiro. Com a inteligência artificial, ela consegue antecipar o que o passageiro vai querer e não estaria usando dados pessoais. Essa ideia não é nova, inclusive muitos supermercados aqui já imprimem cupom. Se você vai lá e compra um certo produto, paga com seu cartão de crédito, quando você vai lá na máquina, já vai sair cupons para você de coisas que você comprou anteriormente. Então, de certa maneira, isso aí já existe. E até já na indústria da aviação existe uma coisa um pouco parecida. O que a gente não sabe é como isso pode avançar. E o CEO da American Airlines se manifestou e disse em um comentário que esse uso de inteligência artificial vai aumentar os preços e forçar demais a situação e não seria apropriado. Ele não foi muito fã de usar nesse ponto. Ele acha importante usar inteligência artificial, mas não chegar nesse ponto de manipular os preços das passagens. Eu fui olhar na empresa que está por trás disso, é uma empresa chamada Fetcher, Fetcher. Vou falar de novo, Fetcher. Vocês podem olhar
no website deles, né? Então chama Fetcher Tools, que são esses tools esses mecanismos de inteligência artificial que eles vendem para outras empresas. Então, esse é o problema. O sistema não está totalmente explicado. E é isso que os senadores querem entender. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham disso, né? Como que a inteligência artificial pode afetar isso? Inclusive, não só para empresas aéreas, em tantas outras coisas, né? Você tenta conseguir um desconto ali, mas eles vão saber que você pode chegar naquele preço, né? Então, de certa maneira, até um senador falou, é meio assustador essa ideia, né? Então, por favor, coloque seus comentários aí sobre a inteligência artificial manipulando os preços das passagens aéreas. Agora, uma muito interessante, né? Os passageiros de um voo da American Airlines em Denver foram evacuados da aeronave pelas esteiras de emergência depois de um princípio de incêndio e fumaça no trem de pouso. Os passageiros esperaram na pista e foram trazidos para o terminal por ônibus. A torre informou ele que havia fumaça e, e eles começaram a evacuar o avião. Mas o interessante disso foi uma outra notícia que foi sobre o vídeo que foi publicado sobre esse avião. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra os passageiros desse voo da American Airlines em Denver sendo evacuados. O vídeo causou muito debate por mostrar os passageiros carregando seus pertences durante a evacuação, o que é proibido em situações como essa por questões de segurança. Esse comportamento egoísta pode atrasar a evacuação e trazer consequências até trágicas. Em um dos casos dessa evacuação, alguém falou que a alça de uma mala enroscou no slide, atrasando um pouco a evacuação. E algumas pessoas estão até sugerindo punição para esse tipo de comportamento. E eu lembro aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos as escolas têm o que eu chamo de drill, né, que é um ensaio, né? Uma vez por mês você ensaia uma situação de emergência na escola e todo mundo sai. Eu participei, eu dei aula aqui numa escola. Uma vez por mês você tem que obedecer todas as regras, faz a fila direitinho, vai no caminho certo. Eu até lembrei uma história engraçada que um amigo meu contou, ele morava no Brasil, ele veio passar uns anos aqui nos Estados Unidos, ele era menino ainda, e ele falou que a primeira vez que teve um desses drill, ensaios na escola, a hora que ele ouviu o alarme, ele saiu correndo da sala de aula sem pensar, foi correndo para fora da escola. Ah, a mamãe dele foi chamada na escola para explicar para ele que ele tem que respeitar a norma, andar direitinho na fila, sair um aluno atrás do outro, né? Então, aqui tem muito esse drill. O aeroporto de Atlanta tem isso também. Eles têm pessoas muito bem treinadas, inclusive uma das reuniões foi recentemente, sobre como treinar para sair do aeroporto em caso de incêndio, em outros casos interessantes, né? Mas só para ter uma ideia, né, algumas regras básicas de evacuação, né? Primeiro, ouça a tripulação, acha a saída, é sempre bom quando você entra no avião saber onde tem uma saída. Espero que nunca, nunca, nunca aconteça, mas é bom, não custa nada você saber onde estão as saídas mais próximas, né? Importante, deixe seus pertences para trás. Siga o caminho no chão. No chão vão ter marcas que você pode seguir até a saída de emergência. Não grite, não crie pânico. Sente no slide com os braços cruzados, pés e pernas juntos e os pés primeiro. Olhe em volta uma vez que você chega lá embaixo, né? Pode ter alguma viatura, pode ter algum problema, pode ter neve, né? Então você, quando chegando, tome cuidado, olhe para todos os lados, vê se não tem nenhum perigo e, se possível, ajude as outras pessoas, né? Então, são algumas cuidados básicos de evacuação, né? E eu fui olhar, né, se era preciso retirar os sapatos, eles falam que não é preciso remover sapatos, só em caso de salto alto, fino, perfurante, aí é mais sério. Então eles falam que tirar os sapatos atrasa o processo e os sapatos são importantes para proteger, num caso de neve, um asfalto quente. Imagina se é meio-dia, o asfalto está quente. Você vai sair lá descalço, você não vai conseguir nem andar. E então é muito importante. Muitas vezes tem que correr ali na grama, alguma coisa ali do lado da pista. Então, por isso que eles permitem que você ande com sapato, né? Então isso é muito importante, o jeito que você se veste para viajar, né? Eu vejo muito comum mulheres aqui estão de salto, elas chegam no aeroporto, põem lá o salto na sacolinha e põem um sapato confortável para viajar, né? Então pense nisso, né? Como que você viaja, se você está de uma maneira confortável, se você precisar ser evacuado, se você está vestido de uma maneira apropriada, né? Eu vejo pessoas de shorts, de chinelo, o pessoal viajar de chinelo. Então,
em caso de evacuação é bom pensar nisso, né? Teve o caso lá de Toronto, que todo mundo viu, os passageiros precisaram ser evacuados, né? Então, esse é um ponto importante e é muito interessante a coisa psicológica, né? E eu não sei, às vezes a gente fala que não vai se comportar de um jeito, a gente nunca sabe, né? Ah, o ser humano até se surpreende às vezes, né? Por exemplo, teve o caso do pouso do Airbus 320 no Rio Hudson, né? E todos os passageiros se comportaram, todo mundo subiu ali nas asas, tudo com calma, né? Então isso faz muita diferença ter esses passageiros experientes que sabem bastante de viagens, né? E eles sempre geralmente acalmam e ajudam os outros passageiros, né? Mas esse ponto importante aí, que você está pronto para uma evacuação um dia, orientar outras pessoas, né? Então é importante seguir as regras e fazer tudo direito. E agora uma interessante, né? Uma menina nasceu a 37 mil pés em um voo da Latam que vinha da cidade do México para São Paulo. A mãe, que estava grávida de 6 meses, reportou dores abdominais e a tripulação agiu rapidamente e logo depois dos médicos que estavam a bordo também se apresentaram. O voo alternou o Panamá, onde a passageira e o nenê puderam receber apoio hospitalar. Parabéns à tripulação da Latam do voo 8113 pelo excelente trabalho, né? Muita gente gosta de falar mal das empresas aéreas, mas eu quero ver quando tem coisas boas, se você também manda lá uma recomendação, manda um elogio, né? E eu falei assim, tudo bem, tem vezes que acontecem algumas coisas, você reclama, mas aqui minha dica também, quando tiver um bom atendimento, e muitas vezes tem, escreve lá para a empresa, elogia a pessoa que te ajudou, né? Eu fui olhar esses casos. Em 2020, foi feito um estudo mostrando que desde 1929 a 2018, 74 bebês nasceram a bordo. Em muitos casos envolveram bebês prematuros, que são os bebês que exigem cuidados especiais. E além do ótimo treinamento dado aos tripulantes das empresas para situações assim, existe também um serviço chamado MedAir, né, que fornece apoio médico remoto tanto em aviões como em embarcações. Muita gente está num barco no meio do oceano, né? Então esse serviço é muito interessante. Tem uma história interessante que aconteceu. Eu trabalhava na British Airways. Uma vez chamaram que tinha uma emergência médica a bordo, nós chamamos paramédico para esperar o avião. E daí, quando abriu a porta do avião, os paramédicos já estavam lá. Da comissária veio contar uma história interessante, que eles tiveram esse passageiro passando mal, problema cardíaco, e eles chamaram no alto-falante se tinha algum profissional médico para ajudar, e ela falou que um monte de gente começou a levantar. E ela falou, não, pessoal, não levanta não, a gente só está procurando um profissional médico. Daí uma pessoa veio falar para ela, não, deixa eu explicar para a senhora, a gente é uma classe de medicina que está completando acho que 20 anos de formados, nós fizemos uma viagem junto para a Europa e nós estamos voltando. A gente só quer saber a especialidade que a senhora quer, porque tem 40 médicos aqui e nós temos de várias especialidades. Daí vieram aqueles da área, né? Inclusive o paramédico lá na porta do avião falou, nossa, esse médico aí é famoso, né? Então essa história é muito interessante. Chamaram por um médico no avião e tinha uma classe toda de estudantes de medicina, de médicos, né, que viajaram junto. Então, essa é uma história legal que eu tenho da aviação aí. Mas tá bom, esses são alguns comentários de notícias da semana. Se você puder, coloque seus comentários, recomende o canal para as outras pessoas. E são mais de 600 episódios com voos no cockpit, investigação de acidentes, entrevistas, aeroportos, vídeos históricos, notícias e painéis de discussão. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos.